Pronto. Então, vamos começar mais o estudo de hoje, né? Retornando aqui no livro Plenitude, do Divaldo de Franco, e a Gláucia vai fazer a oração para nós. Senhor, muito obrigada por mais uma noite estarmos aqui reunidos em vosso nome, que possamos extrair desse livro maravilhoso do Divaldo, a Joana escreveram para nós, que possamos extrair frutos para a nossa vida, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, que os amigos espirituais dessa casa possam estar aqui presentes, assim como os espíritos que desejarem e quiserem aprender conosco. Estamos todos aqui reunidos num só pensamento de aprender, de progredir. Que a paz do Senhor esteja presente em nossos corações, que assim seja. Boa noite, Karina. Eu parei de apresentar porque eu vi que você chegou e fica mais fácil para mim ver a telinha aqui. Nós paramos no... Olá, boa noite. Eu já vou procurar aqui, tá? Acho que eu deixei anotado da outra vez, marcadinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento. Então, foi aí no Plenitude, no primeiro aí, no parágrafo antecipado essa conduta. Foi no de baixo, considerando. Aqui no meu está grifado essa parte. Acho que a gente nem começou a outra, não. Deixa eu ver, não. Ficou grifada aquela parte ali. Considerando a problemática humana, porque nós não tivemos, né, semana passada? Semana passada não teve. Eu estava doente. Acho que foi, eu não sei, o meu está marcado aqui, não sei se alguém marcou diferente. Não, foi isso mesmo. Considerando. Tá bom. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o desconhecimento de si mesmo, e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, ao desalento, à alucinação, às fugas inglórias pelo suicídio, pelos vícios, resolvemos aprofundar estudos em torno dele. Ora, reunidos no presente livro, que trazemos ao conhecimento do prezado leitor, interessado na solução desse terrível flagelo, responsável por incontáveis males para uns e bênçãos para os outros, possibilitando aos últimos a ascensão e a glória. Analisamos alguns de seus aspectos, conforme a visão budista e a cristã, e propomos a solução espírita, em razão da atualidade dos postulados que constituem a revelação do Consolador, convidando o homem ao autodescobrimento, à vivência evangélica, ao comportamento lúcido, advindo do estudo e da ação iluminativa na caridade fraternal. Vamos por parte, questão como não entende. Então, o primeiro ponto aqui que leva as pessoas a se perderem ao longo do caminho é a falta de conhecimento de si mesmo. Né? No próprio filme, Joana fala para o Divaldo que a luta não é contra o outro, é contra ele mesmo. Isso vale para todos nós. Que às vezes nós focamos tanto nos outros que o problema é o outro, o problema é a gente mesmo, somos nós mesmos. Isso leva a gente a se perder no decorrer do caminho, né? E, pegando um gancho aqui, quando ela fala
tanto do budismo ou das outras religiões, sem julgar nenhuma religião, mas muitas religiões aproveitam-se dessa perda de si mesmo para controle da massa, né? E o Espiritismo vem rasgar essa cortina que cega as pessoas para o autodescobrimento, para o descobrimento de si mesmo. Então, eles reúnem o que é flagelo para muitos, quando olhado de um outro ângulo, pode se tornar a bênção para os demais. É o que a gente falou outro dia. Às vezes a gente foca no problema em si e não vê a oportunidade de crescimento. E aí é o que eles trazem para nós nesse livro, para a gente analisar. E começar a conhecer cada um a si mesmo. E essa parte aqui também eu achei muito atual. Olha que a Joana escreveu em 1990, mas nunca esteve tão atual, falando da tolice, que é o desalento, né? A sandista, a tolice, que é o desalento, a fuga em glória pelo suicídio e pelos vícios. Eu nunca vi na minha vida tanto suicídio, tanta sandice mesmo. Então, é 1990, gente, está tão atual como se estivesse falando isso aqui para hoje mesmo. Isso é coisa que já vem arrastando há tempos, né? Essa alienação, digamos assim, dos pessoas. E aí isso está meio que explodindo nesse momento. Ainda mais com o autoconhecimento. Muitas pessoas estão se autoconhecendo, outros insistem em não se autoconhecer. E aí, porque é mais fácil jogar a responsabilidade para o outro. A Itália, que o suicídio é uma fuga de si mesmo? Fugas em glórias. Fugas em glórias. Então, não chega a dar nenhuma, só claro a situação. Vocês querem falar alguma coisa aí da internet? Tudo certo. É o autoconhecimento, né? Que a gente conversou até hoje, né, Cris? Né? Da terapia. A dificuldade que nós temos até fazer a terapia, ou seja, não desejamos, né, nem nos conhecer, na verdade. Confiamos que nosso esforço irá contribuir para o esclarecimento dos nossos leitores, induzindo-os à aquisição da plenitude em paz e saúde, inteiramente livres de sofrimento, construindo o amor como fonte viva de realização íntima e geral. Esperando haver alcançado o objetivo a que nos propusemos, rogamos ao modelo e guia da humanidade. Nos abençoe e conduza. E, de novo, ela bate na tecla do autoconhecimento, novamente. Mais uma vez. Mais uma vez, ela bateu na tecla do autoconhecimento. Porque, quando você se autoconhece, muita coisa você se fica de muito sofrimento de você mesmo. Muita coisa é o sofrimento que a gente mesmo cria para a gente. Inclusive, o suicídio, né? O suicídio, na verdade, quer acabar com a dor, né? Não quer morrer. Então, isso aí leva, na verdade, se ele tivesse esse autoconhecimento de si mesmo, esse suicídio estaria escrito, né? Porque uma vez que o suicídio, a pessoa que quer fazer quer cometer essa ação, ela quer acabar com o sofrimento dela. Não tem muito. E se tivesse esse autoconhecimento aí, seria muito mais história, seria outra. Por isso que bastante com esse autoconhecimento livraria, né? Na verdade, acabaria com muita coisa, né, que a gente queria, né? Em torno desse sofrimento. Sofrimento é autoconhecimento, né? Sofrimento é autoconhecimento. Eu leio isso assim, Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Eu não sei falar esse nome, né? Eu já disse a Lúcia falando desse.
falando desse nome, mas o Panaxá, sei lá. Sente-se sozinho em silêncio. Baixe a cabeça. Feche os olhos. Respire pausadamente. E imagine que está contemplando o interior do seu coração. Transfira sua mente, seus pensamentos de seu corpo para o seu coração. Quando expirar, diga: Senhor, tende piedade de mim. Gregório do Sinai, Mosteiro do Monte Athos, século XIV. É engraçado que ele fala, né? Sente-se sozinho em silêncio. Abaixe a cabeça, feche os olhos. Então, quer dizer, a reflexão é para você, não é para o outro, né? Você não tem que olhar o que os outros estão fazendo, você tem que olhar para você. E tem necessidade de você ter um tempo para você. E a gente, na correria do dia a dia, acaba esquecendo disso. Vai atropelando tudo, né? Vai estar no automático, você vai atropelando. Eu até comentei com o paciente, né? Que ele comentou assim: às vezes eu não tenho tempo de sentar e chorar e não sei o que. Eu falei assim: então, aqui é seu espaço. É o seu espaço. Porque a gente não tem isso. Esse atropelar, eu vou falar por mim. Vai tão na correria do automático, que agora que eu estou entendendo que eu preciso, eu tenho que parar, respirar, porque senão o próprio corpo físico ele vai pifar. Ele para. Como já me deu sinais outras vezes. Então a gente precisa parar. Né? E eu estou procurando fazer isso, é difícil. Porque a gente vai No automático. não, você nem vê. Atividade. Você vai começa, você para a sua hora de almoço, você para o seu descanso, e eu sempre me preocupei com todo mundo lá, você precisa fazer o seu horário de descanso, senão você não consegue chegar ao fim do dia bem. Mas você não. E eu mesmo, comendo, tendo com o telefone pendurado, já vou ali resolver, passa a minha hora. E eu estou aprendendo. Não, agora eu vou sentar, vou tomar um banho da café, agora você está sozinho. Não quero ninguém comigo. Eu espero que todo mundo saia da porta sozinho. Né? E eu demorei muito tempo para entender isso. Muito tempo mesmo. Até o corpo gritar, alguma coisa está errada. Assim é. Então, nós vamos começar o sofrimento. Nossa, todo mundo ganhando. O sofrimento. O sofrimento. O homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como adversário soez. Soez aqui, oportunamente. Fizemos um breve estudo sobre o sofrimento em nosso livro mediúnico, O Homem Integral, capítulo 8. Os sofrimentos humanos e recursos para a liberação dos sofrimentos, publicado Livraria Espírita. Eu não, achei que ele ia falar alguma coisa aqui sobre o Soez, oportunamente, né? Não falou, sim, né, Lucas? Vocês entenderam essa primeira frase, ó, primeiro parágrafo? O homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como adversário Soez. Eu achei que ele ia explicar sobre o Soez aqui, mas não explicou, não. O que é afanosamente e o que é Soez? Sabe aí? Não. Soez é pela... Ocupado, afanosamente. Pela... Como que é? Afanosamente é ocupado. O homem empenha-se em ocupar para vencer o sofrimento, que lhe apresenta como adversário Soez. Adversário difícil, mas adversário complexo, pela representação alemã. Parado, sem nenhum valor. Parado, sem nenhum valor. Desprezível. Sem valor. Então, ele quis dizer que o homem empenha-se a ocupar, né, para vencer o sofrimento que se lhe apresenta com o adversário.
Continua. Continua. Em todas as épocas, ele vem travando, ele tem o homem, né? Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para exilir-se à dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Vamos parar para explicar? O homem sempre tenta, né, acabar com o sofrimento. Ele usa várias técnicas, das mais instintivas até algumas bem elaboradas. E muitas pessoas, talvez a grande maioria, talvez nós estejamos aí nesse balde, a vida inteira para tentar se esquivar do sofrimento das expiações que os centros estão refletidos. E muitas vezes esses sofrimentos são justamente os nossos aprendizados para a nossa evolução, que a Bíblia abrir mão do contrato dela. Assinou, meu. Agora, de novo, sofrimento aquilo. Eu acho que a gente precisa Eu acho que tanto para aprender. Sabe por quê? Eu acho que se a gente não tivesse tanto sofrimento, você acredita que não teria tanto sofrimento. Mas você sabe por que o homem continua mergulhado no sofrimento? Primeira coisa, ele não tem o autoconhecimento que ele precisa ter para se equilibrar. Ele vai se desequilibrar diante da situação. E ele vai se afundar cada vez mais. É como se fosse uma areia movediça. Se eu foco só no pior da situação, você pode ver, quando você foca numa situação assim, extremamente ruim, você não vê saída para nada. Você vê só o desespero na sua frente. E aí, você vai se desequilibrando e vai ficando pior. É igual uma pessoa que não sabe nadar. Ou uma pessoa que saiba nadar. Se ela se vê diante de muita água, por exemplo, eu sei nadar, mas eu tenho medo de água. Se ela se vê diante de muita água e ela foca, eu vou afogar, eu vou afundar, ela vai se desesperar e ela não vai estar lá, não, ela vai afundar. Se ela para e começa a ver o que eu posso usar ao meu favor, a própria correnteza, posso. Então, eu vou nadar de forma de correnteza, sai, a pessoa sai. Isso é notório dentro daquelas correntes do mar. A pessoa não sai, mas se ela usar a própria corrente para jogar ela para o lado, ela sai e consegue chegar na praia. Então, por isso que o homem ainda está afundado no sofrimento. Ele foca só no desespero. Ele não foca nem autoconhecimento. Mas é o primeiro ponto. Você não Ter tem o autoconhecimento. Mas se ele não tem o autoconhecimento, ele não sabe disso. Mas muitas vezes a gente tem que ter um pouquinho de cuidado no sentido que às vezes a pessoa não quer buscar o autoconhecimento. Ela tem diante dela e não. Exatamente. Ela tem diante dela. Ah, não, isso não é trabalho. Terapia. Você está doido. Eu tenho muito isso na minha. Você está doido. Não, é uma forma de buscar o autoconhecimento. Eu, por exemplo, antes de eu chegar aqui no centro, eu tenho muita cabeçada. Até entender que tudo que eu estava penando lá atrás, eu precisava ter sido, mas eu escolhi o lado mais difícil. Até eu entender o que estava acontecendo. E não sou eu que estou falando só ele, não. O amigo espiritual já falou, a amiga espiritual da Anitta já falou, porque a gente foca, às vezes, no caminho mais difícil. A busca do autoconhecimento. O que você fala quando eu falo para você fazer terapia? Tá tudo. Né? Mas às vezes, né? Mas às vezes eu falo que é infiltrado de uma forma tão grotesca na gente, tudo no todo. Né? Muitas coisas que a sociedade impõe para a gente, aquilo vai continua do meu jeito. Aí quando você fala para pensar, não precisa ser dessa forma, tá? Para ser mais leve. Então, é por isso que o homem está aí, ó, afundado no sofrimento, porque é mais fácil o desespero ou jogar a culpa no outro. Porque para você se autoconhecer, você vai falar, realmente a culpa é minha.
E às vezes a pessoa está atolada na dor e no sofrimento, só ela pode fazer alguma coisa e ela não enxerga. Há um ano e pouco atrás, eu vi isso acontecer com uma pessoa. E eu acho que aquele dia, ou o anjo da guarda dela, ou o meu estava de plantão, ou talvez até um capetinho de as duas. A pessoa chegou na receita com um problema muito sério, falta de declaração em período e outros valores bem significativos de imposto a pagar, e ela desesperada com aquilo, e chegou lá desesperada, chorando e falando assim, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. E ela repetiu isso para mim muitas vezes. Aí, eu peguei, comecei a conversar com ela, e aí ela foi calma. Ela trabalha em 3 empregos, inclusive uma no final de semana, tinha uma renda muito boa, uma renda mensal de algo, acho que era 17 mil reais. E, com uma situação complicada, o carro estragado, aquelas dívidas todas, não tinha dinheiro para pagar. Aí eu fui conversando com ela pegou e me falou que ela tem 3 filhos, 2 deles trabalham, ganham até razoavelmente bem, mas a casa dela é pensão e tem que ser de primeira qualidade, e o filho não quer fazer nada, não trabalha, dorme até 1 da tarde todo dia, toda noite quer dinheiro para trabalhar. Aí, né, eu pensei, falei, olha mesmo, eu vou falar a verdade para essa pessoa. E peguei e falei. Falei a verdade, falei, olha, infelizmente, a única pessoa no mundo que pode fazer uma pessoa é só ela mesma. Aí eu falei que ela tinha uma boa vida, etc, etc. E aí, falei assim, se a senhora morrer amanhã, o que seus filhos vão ter que fazer? Aí ela disse, eles vão ter que se virar na vida. Falei, pois é, a senhora fechando eles fazerem com a senhora, é que está gerando a sua dor e o seu desespero. Então, a senhora não acha que é melhor a senhora agora começar a ensinar as coisas para eles e obrigar eles a fazerem as coisas? E ele aprendendo, e se a senhora morrer de uma hora para outra, a vida deles está mais fácil. E com isso ela não vai melhorar a sua vida. Aí eu disse, mas o que eu faço? Aí eu rasguei o problema. 2 trabalhos, a senhora disse que tem uma renda boa. A senhora não vai dar mais um centavo para eles. Se a senhora quiser ajudar, a casa estreita. O outro já é adulto também, 22, 23, aí não ia trabalhar porque você não. Mesma chama ele, conversa, fala que ele não tem mais um centavo para nada. A única coisa que ele vai ter é transferida. E o resto ele vai ter que se virar. E aí a senhora vai ver que a senhora vai conseguir organizar sua vida. E, inclusive, a senhora como mãe, eu acho que isso precisa nascer, porque eles precisam aprender a viver. Sim, a senhora precisa aprender a ter responsabilidade. Aí, né, ela veio a boca, meu Deus do céu, ela vem junto. Aí ela me olhou assim, precisava trocar de dente também, do jeito dinheiro. Aí, expliquei, orientei, falei que ela precisava fazer, ela saiu por fora. E eu esqueci, né? Aí, um tempo depois, eu não sei, mais ou menos, acho que um ano depois, um dia ela falou, ela pegou na minha mesa assim e falou assim, que queria falar comigo. Aí eu peguei, quando terminei de atender a pessoa que estava pedindo, falei, pois não. Aí ela sentou lá e falou assim, olha, eu tenho que te agradecer. A minha vida está no meio, está no meio. Já parcelei tudo, já está tudo bem. Vai gritar as dívidas. Meus filhos estão cuidando da vida deles, inclusive estão trabalhando, se organizaram, e está cuidando deles, não é isso, só que não é. Tipo assim. Aí eu falei, mas, nossa, beleza, né? Que bom. Aí eu falei assim, mas por que a senhora está me falando isso? Desculpa perguntar. Aí eu disse, porque eu vi que um tempo atrás foi isso. E aí ele agradeceu assim, botou as 2 mãos, agradeceu e foi embora. Então,
é uma situação muito complicada, muito difícil. Ela estava desesperada. O sofrimento não tinha tamanho. Mas, na verdade, ela que criou aquela situação e permitiu que tudo isso acontecesse. E quanto estranho que ela nunca viu uma vida em uma vida. Chega para ela e fala, alguém que não tira nenhum tempo com ela, que não conhecia, que não fazia nada, falou as coisas para ela. Aí, eu acho que ela parou para pensar, analisar, meditar, e resolveu o problema que acabou a dor, acabou o sofrimento. Então, a situação do sofrimento é uma coisa complicada. Eu já vi muitas situações muito parecidas em que a gente está gerando sofrimento e a gente está continuando. Então, essa situação do autoconhecimento é extremamente importante, inclusive, para a gente medir o tamanho do sofrimento da gente. E, às vezes, a gente acha que ele é muito maior do que a verdade ele é. Então, essa situação do sofrimento é uma coisa muito difícil. Enquanto todos nós do planeta Terra vão adquirir uma certa, vamos assim dizer, maturidade, o sofrimento vai ser gestionado, vai ser pesado. Gente, falei demais. Não, mas é bom, Achei que era uma situação, é bom. Com a charada, você colocar ela assim, se eu morrer de repente, deve ser Deus. Não, tá bom. Ela pensou realmente, nada que ela está fazendo, ele não está nada. Tem uma coisa da vida, né? Ela não tem sofrimento, ela aceita a dor e tal. Mas nenhuma dor vem de graça, né? Eu acho que toda dor que a gente passa, eu fico muito atenta. Se vem do sofrimento, você tem que perguntar o que eu preciso aprender com isso? O que isso quer me ensinar? Porque nenhuma dor é de graça. A gente vai fazendo tudo certinho, fica um sofre, não é? Se a gente não se desviar dos nossos objetivos, a que a gente veio, né? A gente não vai sofrer. Mas o problema é que a gente está umas desviadas, né? E sofrimento não é de graça. Só, assim, A dor vem porque não aproveitando um pouco o gancho, né, vocês rapidamente para a leitura. Isso, inclusive, aconteceu aqui no centro, foi algo que me marcou na época. Nós tivemos um caso de uma paciente ali na Câmara não, ali na máquina. E aí, toda semana, o amigo espiritual que fazia o tratamento falava assim, ó, você tem que começar o culto no lar. Certo? Vai ser bom para você. Beleza. Daí, na outra semana, começou o culto. Não deu tempo. Beleza. Você foi lá, fez o tratamento. Mais outra semana, toda a mesma pergunta. Fez o culto? Não fez o tratamento. Na quarta semana, ela falou, tu sofrendo. Fez o culto no lar? Não pode ir embora. Não vale a pena gastar energia com você, porque você não está por si só querendo lutar contra o seu sofrimento. Eu lembrei dessa expressão. Não vale a pena gastar o ectoplasma daquela moça, daquela lá, do amigo aqui, para isso. Pode ir embora. Você volte quando você fizer o culto no lar. Veio na quinta-feira, eu fiz o culto no lar na quarta. Então, assim, é a questão. Precisa dar chacoalhada, muitas vezes, pelo nível de vitimismo que cria, e ali ele foi o caso da Sandra. Ele tocou numa ferida, num ponto que, se ela não fizesse o culto, ela não ia receber o tratamento. E a vida dela, depois ela foi fazendo tratamento, ela até faz até hoje, evoluiu muito depois desse acontecimento. Então, é muito essa questão de nós também cultivarmos. Meu Deus do céu. Passar incólume, quer dizer, ileso, passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Pelo menos, diminuir-lhe a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fruir os prazeres da existência em incessantes variações. Querem que pare? Não, pode ler mais. Imediatista, interessa-lhe o hoje, sem visão do porvir, sem visão do futuro. Com efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino. Portanto,
credor de extração e ódio. Extração, maldição e ódio. Nas variadas mitologias, as figuras de deuses invejosos, quão despeitados, infringindo punições às criaturas e comprazendo-se ante as dores que presenciam, são a resposta ancestral para o sofrimento da Terra. Vou comentar. É interessante, né, que eu me perdi ali um pouquinho. Volta um pouquinho, Karina. Não. É que a gente quer passar pelo sofrimento sem sofrer, né? É isso. Quer passar flutuando. É passar sem sofrer pelo sofrimento. É a grande meta que todos nós queremos, né? E assim, às vezes a gente acha que o sofrimento, às vezes vem muito das mágoas, dos rancores que a gente guarda das outras pessoas. Pode falar. Geisele. Oi. Pode falar. Então, lendo isso, eu estou vendo muito a questão do quanto que hoje a neurociência fala sobre isso. Muitas vezes a gente foge do sofrimento, a gente foge da tristeza, a gente foge do medo, a gente quer fugir, a gente não quer sentir, né? Então, como aqui fala, a gente quer passar pelo sofrimento sem sofrer, sem dor. E hoje o que a neurociência traz para a gente é que muitas vezes o medo de sofrer causa mais sofrimento do que o próprio sofrimento. Então, muitos dos protocolos hoje para lidar com ansiedade, com depressão, é de olhar para esse sofrimento e entender o que ele quer dizer para a gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mindfulness, o que é o mindfulness? É a atenção ao que você está sentindo. Então, é olhar para o sofrimento e sentir tudo o que ele está te trazendo. E dessa forma, ele acaba sendo menos impactante, menos desastroso, vamos dizer assim, né, mentalmente falando, do que quando você fica colocando ali tudo por debaixo do tapete, né, que a gente tem essa mania de tudo ir colocando para debaixo do tapete. Agora eu não tenho tempo de pensar nisso. Vamos para o próximo. Agora eu não tenho tempo de olhar para isso. Vamos para o que agora é o mais importante. E aí é onde acaba virando essa bola de neve de emoções que estoura um dia na depressão e ansiedade. E aí hoje, falando, né, da psicologia e da neurociência, muitos dos protocolos da neurociência para esse sentido é você, em vez de virar o rosto, né, para o sofrimento, é olhar para ele. Só que de uma forma correta, igual, né, estava falando anteriormente, muitas vezes as pessoas focam no sofrimento. E quando você observa o sofrimento, não é que você vai focar nele, mas você vai observá-lo e entender a sua logística e, a partir daí, conseguir fazer alguma coisa sobre isso. Você vai encarar de frente, você não vai brigar com ele, você não vai querer abafar ele. Você vai olhar, observar e se fortalecer para desenvolver estratégias para lidar com isso, né? E aí um sofrimento não vai, por exemplo, um sofrimento X por conta de uma situação X não vai desencadear outras sensações, outros sentimentos que vão se somando e trazendo toda essa explosão de emoções que acaba fazendo as pessoas entrarem nas doenças mentais, né? Então, ficou muito para mim, essa parte me trouxe muito essa ideia que hoje, né, as pesquisas em neurociências vêm confirmando, né? Então, eu acho isso muito interessante. E uma coisa também, né, Geise, que é assim, às vezes a pessoa nem está sofrendo, nem está acontecendo nada.
mas ela sofre por imaginar o que vai acontecer. Então, dentro Antecipa, né? Exato. Então, assim, dentro da programação neurolinguística, existe uma frase que é clara, né? Que vem também da neurociência. Sofrer por antecipação é sofrer no mínimo 2 vezes. Cara, deixa o negócio acontecer primeiro, para depois você sofrer. Né? Você já fica sofrendo. Nossa, vai acontecer assim, nossa, vai assim. Ai, vai. Não vai. Às vezes nem acontece nada daquilo que você imaginou. E a neurociência diz isso, que a nossa imaginação ela é mais perto do que a realidade. Então, quando você imagina uma situação que vai acontecer, muito provavelmente dentro da sua cabeça, ela é muito mais trágica do que se ela realmente vir a acontecer na realidade. O que Então, vocês assim, acabaram de falar aí, a Joana falou no último parágrafo aqui que eu li. Porque ela fala que os deuses da mitologia que se sentiam felizes por punirem as criaturas, né, que ficavam regozijados assim, por punir, nós estamos também regozijados de estar no sofrimento. No fundo, a gente gosta de sofrer. é porque a gente briga com isso, né? Aham. E a gente quer, quanto mais a gente quer longe, mais a gente traz para perto. Exato. E né? às vezes o medo do sofrimento causa ainda mais sofrimento. Sim. Até porque, para o nosso inconsciente, independente se é real ou não, para ele, você pensou, ele acredita. Já é real. Ele acha que é real. Ele não Então, ele não tem diferença do imaginário para o real. Então, se você acreditar naquilo, ele vai fazer exatamente aquilo. Não, gente. Quando a gente passa por um trauma, você fica pensando naquele trauma, você está sofrendo trauma de novo. Você fica revivendo aquilo. Aí, se você, tudo que você sentiu no dia, você sente de novo. Aí, daqui um ano você falar, você pode até ter perdoado a pessoa, seguiu sua vida. Aí você vai falar, Você vem à revive. tona, tudo de novo. Aí começa a Mas por passar, quê? tem um monte de coisa na cabeça. Porque no seu inconsciente ficou gravado que aquilo foi ruim para você. Aí você vai lembrando. E aí você revive Por isso que a gente tem todas que as sensações, todas. Não é esquecer. Não, a gente tem que tentar. Esquecer tudo. Não é E esquecer. ir pra frente. Para esquecer, mas não esquecer. Não, eu falo assim, de verdade, por exemplo, tem coisas que. Deixa quietinho. Exato, deixa pra lá, não precisa ficar pensando em mais, não. Mas a questão Já é que foi. tem coisas, Marcela, que não adianta você só largar para lá. Porque vão existir comportamentos que você faz que vai se referir àquilo. Mas é o que eu falei, você já perdoou, já seguiu sua vida, já está vivendo tudo, tá de boa. Aí você vai começar a lembrar das coisas desnecessárias, já passou, entendeu? Já foi. É vida de sério. Aí tem outra coisa, resolveu, acabou, entendeu? Não precisa ficar abrindo gavetinha, né? Gente, vamos parar por aqui, porque já são 8h20, a gente ainda tem que arrumar a mesa do trabalho. 24. Falar? Não posso. Tipo, E aí? Entendi. Pode ser? Pode ser. Porque já são 8h20, aí a gente ainda tem que arrumar a mesa, né? 24, 9, 24. Karina, você marca aí onde nós parou para nós continuar semana que vem? Nossa, você marca aí também? Pode deixar, vou marcar. Paramos em diversas escolas, né? Diversas Isso. escolas. que estão- Ótimo, Isso. tá bom. Então, nós temos até o final aqui, falando da mitologia. Então, diversas Ah, escolas. sim, Esse é o próximo. Quem quer fazer a oração de encerramento? Alexandra? Vamos ler a nossa oração aqui em Jesus. Vamos agradecer a verdade que nós recebemos nessa graça, que todas as expressões necessárias das pessoas
Revisar questões inseridas do João, através da crise, está os auxílios, nos ajuda a ter um pouco mais de condição, a levarmos melhores as situações do dia a dia. Somos gratos pelo dia de hoje, pelos nossos sofrimentos, pelos nossos interesses. Somos gratos até que isso tudo faz com que possamos ser cada dia mais fortes, mais corajosos, que possamos ter força, melhorar essa mente, e podermos também dar a mão que necessita, e chamar ele para frente. Que Jesus abençoe esse momento, essa forma que ela seja toda repleta de luz, de bênçãos, abençoando cada um que está. Jesus, por conta dessa casa abençoada de todos os amigos, e assim, nesses tempos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossas mortes. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite. Deus querido, Deus, mostrar com sofrimento dos outros.